Você lembra de quando você era criança que bastava uma ideia para você começar a desenhar, brincar, criar um projeto? Então, depois de adulto você percebe que não é mais tão simples assim, né? Você precisa começar a ter estratégia para que a tua carreira siga adiante. Então, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Primeiramente, meu nome é Fernando, vou me apresentar, sou professor, sou sociólogo, especialista em comportamento humano, alta performance profissional e pessoal. E hoje eu quero trazer com vocês meio que uma solução de como criar um plano para sua carreira, ter uma gestão de carreira, no sentido de saber o que você está fazendo ali, baseado tanto no Design Thinking do Bill Burnett, quanto no Arte da Guerra de Sun Tzu. E aí eu separei, como de costume, um roteirinho aqui só para não me perder nos argumentos. Bom, pessoal, quando criança, a gente acha que a nossa carreira, né, vai fluir naturalmente. Então eu lembro que o pessoal perguntava assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava, eu quero ser astronauta, jogador de futebol, cantor, surfista, ator e acho que bombeiro. Eu teria 1 milhão de carreiras. Porque para mim fazia sentido eu ter todas aquelas funções e elas iam fluir naturalmente. Com o tempo, eu fui crescendo, fui vendo uma facilidade com comunicação, uma facilidade com disciplina, por exemplo, a história. O resto eu era muito ruim. Eu gostava muito de praticar esporte, mas nunca tive talento nem foco para ser atleta nesse nível. E eu tinha muita facilidade de comunicação, assim, eu conseguia me dar bem com as pessoas, eu era até popular na escola. Também tinha muita facilidade para fazer inimizades, porque tinha um perfil muito combativo, um perfil muito ambicioso e muito pouca maturidade. Então eu, com o tempo, fui percebendo, até chegar mais ou menos ali no segundo ano do ensino médio, eu pensava, bom, acho que eu quero ser jornalista. Gostava muito de história, jornalismo parecia ser legal. Eu lembro que, na época, eu tinha 2014, eu tinha 16 anos, então era o auge ali das coberturas políticas do Brasil, quando começou a polarização, e aí eu queria participar daquilo. Até que no terceiro ano, um amigo meu que fazia ciências sociais começou a fazer o curso, e aí eu decidi fazer também. Muito, nesse sentido, eu fui muito por aquilo que eu sabia fazer. O meu irmão é advogado, eu poderia ter feito direito, mas ele já entrou num período ali da advocacia que não estava muito bom, eu não sei nem como que está hoje, mas na época já não era mais muito bom assim, estava numa época que se chutava uma árvore, caía 20 advogados, e ele acabou preferindo ir para outra área e eu acabei perdendo o interesse também do que eu via ali dele me falar, as dificuldades que ele tinha. Eu fui perdendo o interesse, então vi que era mais o meu ritmo ir para ciências sociais ou para história e tal, mas acabei indo para sociais e quis colocar a história como um hobby. Até hoje eu leio história loucamente assim, mas mais como hobby. Profissionalmente eu preferi ir para sociologia e para ciência política. E aí, eu quero trazer minha história por quê? Porque eu saí da faculdade e não queria dar aula. Eu até dei aula por um tempo, mas não queria dar aula porque não pagava tão bem. Virei professor de inglês. Por quê? Por um talento, por um dom. Eu aprendi a falar inglês muito cedo e aí eu falei, pô, vou criar um método. E daí eu comecei a dar aula numa escola e aí eu pensei, bom, vou criar um método. Então aqui eu meio que sem perceber criei um pouquinho de design thinking, que eu comecei a ver os problemas que os meus alunos tinham na escola que eu trabalhava na época, não vou citar qual o nome, mas era uma empresa famosa de inglês, de escola de inglês. E aí eu vi aquilo, já pulamos, né, 6 anos da história aí, pandemia. Eu tô ali, tinha acabado de terminar a faculdade, e aí eu vou fazer, então, esse cursinho particular. Eu comecei a dar aula particular, até ganhava bem, mas claramente eu não era formado naquilo, e enfim, eu não conseguia me dar muito bem com as redes sociais, mas desde aquela época eu comecei a criar conteúdo. E, inclusive, se eu tivesse começado no YouTube naquela época, eu acho que eu estaria muito grande já hoje, mas tudo tem seu tempo, né? Então, pessoal, o que acontece? Apesar disso, foi uma formação meio errática. Então, você vê, eu saio de uma faculdade de ciências sociais, vou dar aula de inglês, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ia fazer mestrado, decidi não fazer, porque eu achei que eu não tinha maturidade para aquilo, e é verdade, eu não tinha. Agora que eu tô retomando a ideia de se fazer um mestrado, tô para fazer as inscrições aí, porque agora eu sinto que eu tenho muito mais maturidade, muito mais leitura, muito mais vivência, mas hora que eu cresci, eu percebi, então, com essa formação errática, saí da faculdade, comecei a dar aula de inglês, fiquei ali um bom tempo nisso, de que não tinha estratégia, eu entrei em choque, as coisas não aconteciam, né, da forma que eu pensei, e aí eu fui perceber que na nossa carreira as coisas não acontecem por acaso.
A gente tem metas, a gente tem coisas para fazer, coisas para se pensar, se construir, e é isso que eu separei de fato aqui para vocês, e eu quero dar esses conselhos para vocês. Primeira coisa para dizer para vocês é o seguinte, o primeiro erro que a maioria dos profissionais tem é passividade. Então, se você fica esperando o reconhecimento, se você fica esperando as coisas dar certo, não vai dar certo. Veja, tem uma lição que eu aprendi que é sobre as galinhas. As duas galinhas botam ovos, mas a galinha que grita é a galinha que vai receber reconhecimento. Então não basta fazer, você tem que mostrar que você fez. Isso é muito importante. Às vezes pode parecer para as pessoas, mas isso é só aparência e tal. Cara, não existe uma coisa de só aparência. Se só aparência fosse... Se aparências fosse um só, não se haveria tanto gasto com suplementos, com anabolizantes, com cirurgia plástica, com roupas de marca. Por quê? Com carros, né? Muitas vezes um carro ele tem a mesma funcionalidade de outro, mas ele é mais estético, dentro de um padrão de estética que se busca, e portanto ele é muito mais caro, tem uma percepção de valor muito maior. Eu melhorar o meu estúdiozinho, ele ainda não está da forma que eu quero que ele fique, mas está cada vez melhor. Já dá uma percepção de valor diferente, certo? A roupa que eu estou usando, se eu tivesse, sei lá, com uma regata aqui, como eu já tive em alguns vídeos, também teria uma outra percepção. O cabelo, a barba, tudo isso é importante. Então você tem que pensar que na sua carreira também, isso não é perfumaria. Ou se for perfumaria, pense que todo mundo está fedendo e quem tiver perfume vai ter destaque. Ou seja, eu até separei aqui, ó. Sun Tzu vai escrever uma frase mais ou menos assim: a espera passiva leva à derrota. E você precisa assumir iniciativa, mapear o campo que você está e agir antes. Outra anotação que eu trouxe é: não espere que o teu chefe ou os teus clientes, que no meu caso eu sou prestador de serviço, então eu não tenho patrão, mas os meus patrões são os meus clientes, digamos assim, o meu RH são os meus clientes, eu não posso ficar esperando que eles me deem reconhecimento. Então, a gente tem que comunicar, tem que propor, criar projetos pilotos, soluções. Então, o que significa isso? Vou entrar mais profundamente. Você precisa definir, primeira coisa, quem é o teu chefe? No meu caso, meu chefe são os meus clientes. Certo? Que é o quê? Quem me aprova ou quem me barra. Segundo, quem que é o colega influente? Ou seja, quem mais faz a cabeça do chefe? Bom, quem mais faz a minha cabeça é a minha mulher, né? A minha namorada. Então ela é quem mais faz minha cabeça, beleza. E o RH? Quem é que me paga? Então, novamente, vão ser os meus clientes. Então, o que eu tenho que pensar? Como que eu posso facilitar para cada um? E aí, se você pensar na relação de chefe, você vai pensar, o que é o maior problema que o chefe está encontrando? O que é o maior problema que esse colega que o chefe tem está encontrando? Inclusive, eu trabalhava num lugar que a colega do chefe, ela estava na empresa há mais tempo que o chefe, né, porque o chefe tinha herdado a empresa, e ela tinha mais poder do que o chefe em si. Então, esse colega influente ele é muito importante. E por último, o RH, né, que é quem te paga. Então, trazendo para esse caso de empresa, eu preciso pensar o que o chefe tem de dificuldade, eu preciso pensar o que essa pessoa, que esse colega influente tem de dificuldade, qual que é um problema, o que é uma coisa que enche o saco dele, que estressa ele, e o que estressa o RH. Essa é a primeira coisa. Então você tem que pensar, o que eu posso facilitar para cada um? Isso você já se destaca da maioria dos outros funcionários. Segunda coisa, você precisa descobrir os 3 maiores problemas da sua empresa. Se você pegar uma empresa, você dedicar 6 meses para você se tornar especialista em resolver os 3 maiores problemas dela, eu não tô falando assim, problemas que precisa, sei lá, se fazer uma faculdade para fazer, é diferente. Mas eu tô falando de problemas mesmo, sabe? Coisas a se resolver. Então, o maior problema da empresa sei lá, não tem gente o suficiente para cobrar, o pessoal não tá cobrando, o pessoal do marketing não faz vídeo, sei lá o que é. Se você se tornar especialista nisso, você vai ser indispensável. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa outra empresa, uma escola, e aí os problemas dessa escola tinha muita evasão de aluno, tinha pouca matrícula, ou seja, basicamente pouco aluno entrava, os que entravam saíam, né? Então a gente tinha dificuldade com isso aí, bom, acho que esses eram os maiores problemas. E eu falei, não, cara, eu vou aprender a fazer Customer Success, né, que é o sucesso de cliente, sucesso de consumidor, e eu vou aprender a trazer mais matrícula. Com isso, eu aprendi habilidades que eu uso hoje, porque hoje eu uso com os meus mentorados, os meus clientes, o sucesso ao cliente, o que eu aprendi para que eles continuem comigo, e uso o que eu aprendi de divulgação, de marketing, de matrícula, de prospecção, que eu usei lá na época,
para o meu negócio. Só que tem um outro ponto, quando eu aprendi a fazer tudo isso, eu deixei de ser apenas professor e virei coordenador pedagógico da escola. Basicamente, eu era o gerente. E isso durou por um bom tempo, até que a escola, por motivos maiores, o próprio chefe e tal, ele teve que vender a escola, aí mudou a diretoria e tudo mais, também não fiz questão de ficar, porque eu já estava encaminhado os meus projetos pessoais, mas deu completamente certo. Então, essa é a forma de você se tornar completamente insubstituível na empresa. Outra coisa, se você tiver um portfólio de soluções, né, então você viu aí soluções para fazer, cria um portfólio, traz para a mesa. Ah, mas o meu patrão não liga. Ah, mas eu vou gerar inveja. Se o teu patrão não liga, o seu patrão não quer ficar rico, ele quer só pisar nos outros. Não é um bom patrão, sinto muito. Tenho certeza que a maioria, eu sei que tem gente que me assiste aí que é patrão, que é empresário, que se tivesse funcionários que trouxessem soluções para a mesa, ia estar muito disposto a trocar ideia sempre. Porque, inclusive, o estudo da Harvard Business Review mostra que as melhores empresas são as que têm os CEOs mais mente aberta e mais humildes, que mais ouvem as pessoas e tratam as pessoas bem. Então, se você é empreendedor, fica a dica, inclusive. Ouça os seus funcionários, premie soluções, não queira ser, sabe? Você controlar tudo não vai fazer o teu pai te amar, porque isso aí é neurose. Qual que é a outra coisa que eu tinha trazido aqui? Pequenos movimentos. Por exemplo, toda sexta-feira você pode escolher um micro problema de trampo, um atraso, né, relatório bagunçado, cliente sem resposta, e resolver. Toda sexta-feira você pega um micro problema que você viu que está ali, que existe, e resolve. O que isso vai acontecer? Que daqui 3 meses você vai ter provas de 12 soluções que você trouxe para a empresa. Vai te ajudar de muitas formas. Inclusive, se você quiser, eventualmente, pedir um aumento ou algum benefício a mais, coisas do tipo. Muitos podem me dizer o seguinte, cara, mas o mercado não é assim, o mercado é cruel, o mercado não sei o quê, não existe mais isso, só existe o que importa é ser filho do chefe. Em nenhum momento eu disse que isso não é verdade. Agora, testa fazer o que eu tô falando aqui. Tua situação vai melhorar. Se não melhorar, o problema não é com você, é com a empresa. Aí eu não tenho culpa de nada, não tenho o que fazer. Eu tô te falando do que funciona. Quando... É igual você pegar e falar assim, dá um remédio X pra pessoa. Mas o remédio não funcionou. Por quê? Porque a pessoa estava morta. Bom, não vai funcionar mesmo. Não tem remédio para ressurreição. Então, não tem como. Agora, se a empresa for funcional, ou seja, não for um corpo morto, usando um termo bastante durkheimiano aqui, você vai conseguir ter bastante destaque se sobressair se você fizer isso. Estou segurando o microfone agora porque parece mais legal. Parece que eu sou um repórter. E, por último, cara, não ignora o QI, é óbvio, né? O QI é muito importante, o QI é relevante. Então, você tem que trocar ideias, pegar opiniões, valorizar opiniões das outras pessoas. Basicamente, criar aliados, né? Criar pessoas que falem bem de você quando você não está na sala. Agora, pensa o seguinte. O QI, ele não serve para te dar competências. Ele serve como desempate. Então, você e outro fulano disputando uma vaga. Claro que quem o RH, quem o chefe gostar mais, vai ganhar a vaga 99% das vezes. Agora, isso não vai fazer você ser mais competente que o cara, ou que a guria. Ou seja, independente se a pessoa gosta ou não de você, você tem que ser bom, porque a pessoa não pode botar o dela na reta e te colocar num cargo muito importante, muito valioso, perder um funcionário bom só porque gosta de você. E se ela faz isso, novamente, o problema é o empreendedor. O problema não é contigo. E eu sei que, novamente, a maioria das empresas de sucesso não fazem assim. Por último, cara, você precisa entender o seguinte, o que é o Design Thinking, que é o que eu trouxe aqui hoje, né? É um ciclo de empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Ou seja, empatia, você precisa conversar com as pessoas, entender os problemas delas, das pessoas, dos seus clientes, dos seus colegas, colaboradores, patrão, enfim. Depois, você vai definir, conversei com as pessoas, agora eu vou definir qual que é o problema que eu vou atacar. Então o problema é esse. Aí a partir disso eu vou idear, ou seja, eu vou criar várias ideias. Criei várias ideias, eu vou pegar a que parece mais provável. Usar a navalha de Ockham, que é o quê? Entre duas opções, a mais provável tende a ser a verdadeira. E por último, você cria um protótipo, penúltimo, né? Você cria um protótipo, ou seja, um produto que você não gaste tempo, uma solução que você não gaste tempo, uma solução simples, que se der certo depois você escala. E aí por último, teste. Testa ela, vê o que deu certo, feedback imediato, repete a iteração, repete o ciclo infinitamente. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Isso aqui é uma forma de ajudar vocês a crescer na carreira de vocês, isso aqui não é rápido.
mas funciona. E se você quiser algo mais personalizado para você ter um crescimento e atingir alta performance pessoal e profissional, clica no link da descrição que vai ter as vagas da minha mentoria. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou!